Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Robert Barbosa, diretor de Relações Governamentais da Acija, Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, começando mais um AcijaCast, isso mesmo, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, onde nós vamos falar sobre indústria, comércio, varejo, serviço, e vamos trazer muita gente aqui para um bom bate-papo em todos os conceitos, empresas e também poderes. Vamos estar trazendo poder legislativo, executivo, judiciário, vamos também estar trazendo autoridades da esfera municipal, federal, estadual, porque a gente aqui da Acija, o importante é trazer, o representante para que a gente fale sobre economia. E hoje a gente vai estar trazendo aqui o nosso quarto convidado, o nosso quarto episódio. Vamos estar trazendo aqui um diretor da Acija, da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, que é o nosso grande amigo, diretor de saúde e bem-estar, o Dr. Antônio Carlos Ramos Tio, mais conhecido como Tio, com certeza uma pessoa assim, incrível, médico, cardiologista e fundador do Vita Checkup, que é simplesmente a melhor clínica do setor de atendimento de grandes executivos. E a gente não podia deixar de não falar sobre saúde, principalmente desse foco, são grandes executivos, mas até a saúde como um todo. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito desse papo. Bom, eu gostaria de apresentar vocês aqui ao Dr. Tio, nosso diretor de saúde e bem-estar, e já logo fazendo a pergunta. Fala um pouquinho, Tio, sobre a história do Vita Checkup, que especialmente está focada aos cuidados da saúde, não só dos altos executivos, mas a saúde como um todo, Conta um pouquinho dessa grande empresa que você hoje pilota aí. Muito obrigado, Robert. Uma honra estar aqui, fazer parte do AcijaCast, essa iniciativa brilhante que a associação que está sempre inovando, está implementando, e fico muito feliz e vou procurar falar um pouquinho do que a gente entende e o que a gente pode esclarecer sobre. O Vita começa de um propósito fundamental, que é fazer as pessoas olharem para a sua saúde, olharem para o autocuidado, olharem para cuidar de si. E nesse propósito, de fato, nós construímos, há 26 anos atrás, o Vita, com uma ideia sempre de prevenir doenças, fazer diagnóstico precoce e promover saúde. Ou seja, aquilo que hoje, modernamente, nós chamamos de medicina proativa. Nós não falamos mais em medicina preventiva apenas, porque pode dar uma ideia de passividade. A gente precisa ser parte do movimento de preservação. Isso já é uma novidade, hein? Da nossa saúde. Para mim ainda era preventiva, estou no passado. Gostei. Isso é novidade mesmo. Eu estou vindo de Las Vegas, onde eu participei há 2 semanas atrás de um summit, que é a Health, que é uma feira internacional de saúde, de healthcare, onde justamente esse conceito, eu fui lá ouvir mais sobre esse conceito da medicina proativa. Porque o importante, durante muitos anos, foi buscar se viver mais. E hoje a gente sabe que não basta viver mais. A gente quer viver os anos que a gente tiver a oportunidade, a chance de viver da melhor forma possível. Então é o conceito que mudou de a life span, que era o prolongamento da vida, para health span, que é a gente viver os anos com saúde. E para isso a gente precisa participar. Não tem plano de saúde, não tem campanha governamental, não tem nada que substitua ou que vá fazer esse trabalho para a gente, Robert. A gente tem, cada um de nós tem que saber que se nós não cuidarmos da nossa saúde, do nosso peso, da atividade física, dos hábitos, muito relacionamento social, como a gente lida com o nosso estresse, se a gente não olhar para isso, não adianta. Eu quero te fazer uma pergunta, doutor Tio, falando sobre isso. Quer dizer que então, se alimentar bem, fazer atividade física, manter um bom network e relações sociais, com essa nova visão, a nossa qualidade de vida melhora, porque tem muita gente que ainda está na deprê, está no pós-Covid, e é muito bom ouvir isso da sua parte, porque a gente está sentindo também falta
desse relacionamento, né? Isso aí hoje é uma nova tendência da medicina moderna. Sim, tem um estudo de Harvard muito interessante, né, que ele é longo, mais de 75 anos, em que ele estudou um grupo de pessoas e ele viu quem é que tinha conseguido alcançar uma idade mais avançada em melhores condições. E ele, muito curiosamente, mostrou que não era sucesso financeiro, não era sucesso profissional, não era outras coisas que às vezes a gente dá grande valor, mas sim a manutenção do relacionamento social, seja família, seja amigos, seja a participação em entidades de classe associativas como essa. Quer dizer, esse aspecto da convivência, ele é muito importante, ele mantém a gente muito ligado, muito vivo. Então, quando a gente fala em Vita Checkup, eu achei a cara super interessante, que quando a gente fala no check-up, a primeira coisa você tem que se internar lá para fazer 10 mil exames, mas nesse novo conceito que você traz para a gente aqui, é interessante, porque eu ainda não ouvi isso no mercado. Você efetivamente, dentro desse check-up, você faz todas essas considerações com o teu time multidisciplinar que existe na tua clínica, é isso? Posso te dizer, Robert, que esse sempre foi o nosso DNA. O que aconteceu ao longo dos anos é que, evidentemente, com todo o conhecimento que a gente tem acesso, né, cada vez mais, né, a gente foi aprimorando esse conceito. Mas a ideia do Vita, que não precisa se internar, são 4 a 5 horas, hoje, inclusive, a nossa ideia é muito mais de uma experiência. A gente quer que o cliente lá, ele se sinta, primeiro, é um lugar de saúde, não é um lugar de doença. Ótimo. Então, a ideia, eu chamo cliente exatamente por isso, ele não é um paciente. Então, ele tem lá a oportunidade de ter uma experiência em que ele vai ter, num ambiente que não lembra nada do hospital, realizar seus exames sim, mas ouvir de todos os profissionais, poder ter um bom coffee break, ter ali, né, ter uma massagem, tem um shiatsu, você tem uma série de coisas. Estou precisando disso, hein? E dentro disso, dentro dos exames que realiza, ele poder ter como feedback, como retorno disso e de todos os profissionais, não só os diagnósticos, mas sim as orientações. O que ele pode fazer de melhor para ele poder viver mais e melhor, que é sempre o nosso objetivo. Olha só, tio, o Paulo Valente, que é o nosso presidente, diz que ele considera você um dos caras mais inteligentes que ele conhece e de uma linguagem, demais, de uma tranquilidade por ser um médico do calibre que você é, e que você tem uma participação muito ativa no associativismo, quiçá aqui na Associação Comercial Industrial Jacarepaguá, é um amigo, um associado sempre presente, mas também que você participa de outras associações. Como é que é o associativismo na tua vida? Fundamental, né? Nós temos que conviver com pares, isso faz, evidentemente, é importantíssimo para o nosso crescimento intelectual, crescimento pessoal, para o networking, né? Para estarmos aqui hoje tendo essa oportunidade justamente de estar com você aqui, o que é uma honra. O Paulo fala muita coisa. O Paulo, nós nos conhecemos na Copiad fazendo MBA em 1997 e Nossa. É um amigo que eu mantenho, graças a Deus, até hoje, né, com muito carinho, né, e ele é uma pessoa muito generosa a ponto de dedicar grande parte da sua vida exatamente a essa atividade associativa, a lutar por isso, pela defesa aqui da CIJA e de outras associações. Para mim é muito importante. Hoje eu participo aqui da CIJA com muita honra, participo da Associação Comercial do Rio de Janeiro como diretor, participei do Conselho de Saúde por 9 anos lá, hoje não, mas participo também da Câmara Americana, da AmCham, onde a gente participa do Comitê de Pequenas e Médias Empresas, participo da Entrepreneurs Organization, que é uma organização de empreendedores internacional, está distribuído no mundo todo, tem mais de 20 mil associados. Aqui no Brasil tem Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre. Aqui no Rio temos em torno de 75 empreendedores, não são executivos, são empreendedores, que participam em programas de aprendizado,
né, levando palestrantes importantes, crescendo, fazendo suas reuniões e trocando experiências. A gente não pode se isolar. Se eu falei do relacionamento humano como uma ferramenta justamente de health span, né, aqui nós temos que... é só uma extensão disso. Né? Aí eu pergunto, você tem tempo para isso tudo, ainda ser médico, empresário? Pois é, a gente se vira, né? Só não tem tempo quem tem tempo. Vocês estão vendo, gente? O cara é empresário, o cara é médico, o cara tem família, o cara viaja, o cara faz parte de mais 10 associações. Mas é que está dentro do DNA de cada pessoa. Quando a gente quer fazer o bem ao próximo, a gente vai e participa. Mas, Chil, deixa eu te fazer aqui mais uma perguntinha, estamos quase chegando no final. O que mais preocupa você hoje como empresário? Porque você é médico, você poderia estar só na medicina, com um grande cardiologista, ter a sua remuneração, e a gente sabe que hoje um médico da sua qualificação, capacitação, pode ter uma vida tranquila, mas enveredou pelo mundo empresarial. E como empresário, todos nós sabemos as dificuldades que é ser empresário nesse país, principalmente pelo apagão de mão de obra, mesmo estando na área da medicina. É um dos problemas também você ter gente, às vezes, no teu quadro. Mas qual é a tua grande preocupação com essa gama de imposto que cada vez mais sufoca o empresário, cada vez mais os equipamentos? A gente chega agora em novembro, dezembro, a preocupação do empresário é como é que eu vou pagar o 13º. Então a gente tem que ter um fluxo de caixa, tem que ir no banco. Qual é a sua preocupação hoje, maior, como empresário? Com toda essa recessão que nós sabemos que nós estamos passando no nosso país. Robert, muito sinceramente eu vou te dizer o seguinte: para uma empresa prestadora de serviço como a minha, e acho que é para todos, o fundamental é o cliente. Nós precisamos do cliente. Sem o cliente, essa cadeia não funciona. Então, a minha maior preocupação, sem dúvida nenhuma, é quando a gente vê um cenário de insegurança, como nós temos no Rio de Janeiro, que se reflete e impacta nas atividades empresariais, na fixação das empresas aqui, e mais do que isso, na captação de novas empresas para cá. O que mais me preocupa hoje, sem dúvida nenhuma, é este cenário que ameaça, que assusta quem quer vir ao Rio de Janeiro. O Rio tem uma natureza privilegiada, o Rio tem enormes potencialidades de desenvolvimento, uma base acadêmica com universidades, Fiocruz, enfim, inúmeras instituições, mas infelizmente nós temos em contrapartida hoje um problema de segurança muito sério, que fez muitas empresas, inclusive dessa nossa região aqui, migrarem Vela, Procter & Gamble, essas coisas para outros estados, inclusive a farmacêutica, que sempre foi um polo fundamental aqui. A Rocha está indo embora. Violade Merrier, que é francesa também. Exato. Saiu também. Então essa eu te diria que é a minha maior preocupação. E por isso a gente precisa atuar nas associações. Por isso a gente não pode se afastar, não pode se permitir estar fora desse movimento. A gente precisa lutar por isso, porque a gente precisa de condições para o nosso negócio. Nós tivemos aqui no episódio passado com Alexandre Gaiara, um grande empresário na área, né, de avicultura, e ele tocou no mesmo ponto, que foi a questão da segurança. Estamos aqui com você, que é um grande médico, empresário da área médica, tocou na ponta da segurança. E você vê algum futuro, depois disso tudo que aconteceu, que a gente está aqui, para quem está nos acompanhando, então no início a gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro, na Maré, no Alemão, mas qual é a perspectiva, se há perspectiva, qual é a sua visão em relação a isso? Bom, o empreendedor, ele não pode deixar de ter perspectiva em algum otimismo, senão, né, ele morre. A gente não vai a lugar nenhum, né? A gente morre. Então é claro que o que eu espero, independente de todos os julgamentos que a gente possa ter feito disso tudo que aconteceu, mas que tenha sido minimamente, né, uma fagulha para um entendimento maior da necessidade da integração das forças federais, estaduais, municipais, da questão da segurança, que possa se compartilhar informações,
que possa se combater o tráfico nas fronteiras, fronteira inclusive do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não produz cocaína, não produz fuzil, né? Então, como é que isso tudo acontece aqui? 700 fuzis em 10 meses sendo somente aqui no Rio recolhidos. Então, eu acho que o que eu espero é que haja uma posição suprapartidária, suprapolítica, supra-interesses individuais, e que se pense realmente com um pouquinho de civismo, um pouquinho de cidadania no futuro do Rio de Janeiro, no futuro do Brasil. E que a questão de segurança, ela precisa ser abordada de uma forma adulta, de uma forma que não seja interesses pessoais ou políticos imediatos. É isso que eu espero. Em cima disso, até falando com um médico, né, a gente sabe que ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, vem a NR1 falando sobre saúde mental. Mas aí eu faço a pergunta para você como médico: está complicado a saúde mental hoje, principalmente do que nós cariocas estamos cerceados nessa questão do direito de ir e vir, né? O que você vê hoje como médico? Empresário, eu já sei que você está aí com uma visão empreendedora, mas está complicado, né? Essa coisa de sair, de não voltar à noite, sim, de claro, não querer. Claro. Isso deixa também a gente cada vez mais complicado, né? Os impactos são muito grandes, né? A gente está preocupado dentro do trabalho com a questão do estresse, do burnout, enfim, de todas essas coisas que hoje a gente isso tudo reflete na ponta lá do mas empregado, imagina, né? Se o sujeito vai voltar para casa, né? O nosso colaborador ali, esforçado, trabalhou o dia inteiro, ele vai voltar, não sabe se ele vai poder entrar em casa, não vai poder entrar em casa, se ele vai ficar na rua, se amanhã ele vai poder vir trabalhar, se a empresa vai entender hoje esse até problema. Pegar um aplicativo a gente tem medo, porque infelizmente aconteceu durante essa semana em Vermelho um tiroteio, uma jovem muito bonita com seu marido, com um futuro pela frente, veio a óbito. Então isso deixa a gente perplexo. Mas o importante aqui, a gente veio falar sobre economia, e a gente está vendo que a coisa mais importante é acreditar. Nós estamos chegando ao final, e antes de finalizar eu queria pedir ao nosso querido diretor de saúde, o Dr. Tio, nosso grande tio, que faça suas considerações finais aí para o nosso pessoal do AcijaCast. Participem. Participem, eu acho que essa é a mensagem. A associação, ela será tão mais forte quanto mais integrantes nós tivermos aqui, quanto mais empresas a gente conseguir trazer. E as associações fortes, elas de fato traçam o futuro da cidade. Temos esses exemplos no mundo todo, da cidade, do estado. Elas passam a ter um poder, a interferir no poder de decisão. Associações fracas, infelizmente, são pouquíssimo consideradas. E a gente não pode esperar que o governo vai resolver tudo. O governo não vai resolver tudo, né? É em cima das nossas sugestões, da nossa participação, da nossa energia, que também as decisões governamentais, que têm que contemplar, claro, aqueles que produzem riqueza, que são os empreendedores, são os empresários, que estão aqui colocando em risco todos os dias a sua vida, a sua disposição, a sua energia, né? E eles têm que ter poder de decisão, eles têm que interferir nas políticas de governo, de Estado. E para isso as associações que são os canais, e são os canais fundamentais para que isso ocorra. Então, olha, gente, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui imensamente, através do nosso presidente Paulo Valente, ao Dr. Tio, que é nosso diretor aqui de Saúde e Bem-Estar, proprietário do Vita Checkup. Você que está aí, que está meio enrolado, não sabe o que vai fazer, dá uma olhadinha, procura, entra aí no site, vai fazer uma avaliação, que com certeza você vai sair de lá bem melhor. Mas agradecer principalmente a sua audiência. Se você gostou, você curte, você compartilha os nossos canais do YouTube, nossos streamings aí, enfim, todas as plataformas digitais. É muito bom esse papo. Eu espero que vocês estejam com o AcijaCast, que é o podcast da indústria, do comércio, do varejo, do serviço. E a gente está aqui independente de religião, de política. Vamos estar trazendo CEOs, presidentes, médicos, dentistas, advogados. Vamos estar trazendo políticos de diversos segmentos. Aqui não tem PT, PSOL, PL. Vamos trazer todos aqui. Por quê?
porque o objetivo maior é fazer com que a Zona Sudoeste e o Rio de Janeiro se desenvolvam, mas acima de tudo, o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, vejam o que está acontecendo na economia de cada setor, tá bom? Gente, um forte abraço para vocês e até o próximo episódio do ACIJA-Cast, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá. Obrigado, Gil. Muito obrigado, foi um prazer enorme, Robert. Sucesso para o ACIJA-Cast.